Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive a Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Esse ano com o tema Eu Só Quero Saber do que Pode Dar Certo. Para isso, a gente tem duas convidadas muito importantes que têm um trabalho excepcional em relação a um instrumento que é o grande instrumento de acompanhamento do desenvolvimento da criança brasileira, que é a Caderneta da Criança. A Caderneta da Criança faz parte de uma política nacional sobre a saúde integral da criança. Para isso, a gente convidou Maria Virgínia Marques Peixoto, que é médica mestre em saúde coletiva e doutora em engenharia biomédica. Atualmente, ela é pesquisadora e professora da pós-graduação em pesquisa aplicada à saúde da criança e da mulher no Instituto Fernandes Filgueira, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é pediatra e, desde 2013, coordena a pesquisa com a Caderneta da Criança, com foco no desenvolvimento infantil. Junto com ela, a gente tem Júlia Carvalho, que é mestre em psicologia e assistente de pesquisa nos projetos da Caderneta da Criança. Então, a gente vai ouvir essa experiência que deu certo, que dá certo e que a gente está aqui lutando e batalhando para que continue dando certo. Com vocês, Virgínia e Júlia, nesse super bate-papo. Que é o seguinte, eu estou de óculos hoje, meu cabelo é cacheado, eu estou numa sala, numa espécie de escritório, com uma estante de um lado, uma parede verde do outro, né? Um batom bem levinho para combinar com a manhã, e em homenagem às nossas convidadas, eu sempre digo isso, né? Enfim, Virgínia e Júlia, vocês querem se apresentar, né, na descrição? Tá certo. Eu sou Virgínia, eu estou... Está mais friozinho no Rio de Janeiro, então esfriou de ontem para hoje, choveu muito, e eu estou aqui com uma coisa para aquecer em volta do pescoço, de vestido azul, estou no que a gente, na minha casa, o lugar que eu tenho trabalhado ultimamente, que é feito um tipo de escritório, que tem uns quadros atrás, tem uma porta do lado, e as paredes que a gente está vendo são brancas, tá? Júlia? Bom dia, eu sou a Júlia, eu tenho cabelo comprido, cacheado, estou vestindo uma blusa de frio com uma estampa de oncinha. Se eu soubesse que eu teria que fazer essa descrição, inclusive, eu acho que eu não teria vestido uma blusa de oncinha. E estou sentada numa poltrona preta. Ao fundo é possível ver uma parede com uma cor clara e não tem muitos elementos visíveis à câmera. Tá bom. Então, sejam bem-vindas, a gente está muito alegre de vocês estarem aqui com a gente, compondo essa espécie de trilogia sobre a saúde da criança, né? E apresentando a Caderneta da Criança. Queria que vocês talvez pudessem começar dizendo para quem vai escutar a gente o que é isso, né? Nessa Caderneta da Criança, né? Desse passaporte da cidadania, que não é uma simples ficha de anotar peso e altura da criança ou indicar as vacinas dessas crianças, né? Tem uma dimensão fundamental
para o acompanhamento da saúde da criança. Como é que é isso? O que é isso? Qual é a importância disso para a gente aqui no Brasil? E a gente, quando começou a trabalhar com a caderneta, a gente foi atrás de como é que ela tinha sido, como é que ela tinha aparecido. Então, em 2005, teve um decreto que criou, um decreto do Ministério da Saúde, uma portaria do Ministério da Saúde, que criou, que já estava pensando, quer dizer, já estava dentro do SUS, já estava pensando essa interlocução e que criou um instrumento que tinha como principais objetivos uma parceria entre pais, mães, cuidadores e quem lhes prestava, quem cuidava da sua saúde, e principalmente um instrumento que também servisse, porque você estava muito investido da ideia da coisa federativa e que as pessoas circulam nesse país, então que fosse um instrumento que pudesse registrar, né, também as informações sobre aquela criança, principalmente as informações de saúde para aquela criança, e que pudesse circular por outros serviços. Mas, principalmente, quando ela foi criada como um documento da criança que pudesse dar a ela, a minha noção é assim, de uma identidade, entendeu? Como se fosse, essa criança nasceu, olha, entendeu? E como é importante, é mais um cidadão e tal. E essa ideia veio evoluindo, quer dizer, a caderneta, ela não nasceu com o jeitinho que ela tem hoje, mas ela foi se modificando, né? Eu acho que ela tinha, do ponto de vista da saúde pública, ela tinha os 5 principais objetivos que na época a gente tinha em relação à saúde na infância, que era diminuir mortalidade, cuidar de ver o peso, a altura, a vacina. Nós ainda tínhamos uma realidade de saúde pública muito difícil, com muita mortalidade, com muita criança adoecendo, então ela lidava muito com isso, mas ela, na medida em que os tempos foram passando, ela foi evoluindo e foi se modificando. Então, a gente conhece pelo menos umas 4 ou 5 versões em que a gente teve acesso desse instrumento. Isso eu vou te interromper, Virgínia, para marcar a importância disso, né? De ser um instrumento realmente que evolui, que avança à medida das necessidades e do avanço até do conhecimento sobre a política pública, a importância, ou seja, não é um instrumento fixo, inflexível e fechado, né? Isso é importante para diferenciar, talvez, de outros instrumentos que vão medir o desenvolvimento, que desde 1950 é o mesmo até hoje, né? Assim, enfim, eu acho que eu quero chamar a atenção para a importância disso que você está falando, realmente. Não, e isso é fundamental, Cláudia, porque o mundo muda muito, né? Muda muito e nós, então, que estamos passando por esses tempos de pandemia, a gente está vendo isso com tanta clareza, né? Então, essas mudanças a gente tem que levar em conta, quer dizer, e eu acho que nessa área, na área da comunicação, principalmente, isso a gente tem mudanças muito radicais. Então, se a gente pudesse se dar conta, né, dessa dinâmica, seria muito interessante. Eu acho que é um desafio se dar conta dessa dinâmica. Eu acho que não tem uma obra feita ainda. Eu queria aproveitar e fazer um acréscimo aqui, pegando isso que vocês estão dizendo, né? Em relação à caderneta, é o que pode dar certo na caderneta, né? O que é esse instrumento? Essa ideia de que ela vem se transformando desde seu lançamento é muito importante, mas é importante também que a gente lembre que anteriormente o instrumento que havia, de alguma forma, vinculado à saúde da criança era um cartão, né? Cartão de vacinação, que era assim chamado, né, onde ali você tinha a possibilidade do registro das vacinas e, no máximo, né, o registro do ganho de peso. E a caderneta,
como você bem mencionou, Cláudia, muitas vezes ela é tomada em alguma medida como se fosse um cartão, né? Na medida em que ela é identificada como um instrumento onde eu registro vacina, né? Então, é muito comum, a gente vai poder falar um pouquinho disso hoje, né? A gente ouvir no campo o quanto ela é chamada de cartão de vacinação, né? A carteirinha. Então, tem esse sentido que, na verdade, é um sentido que faz sentido historicamente, porque a gente vem, digamos assim, né, dessa tradição que se constituiu aqui no nosso país e que teve relevância e importância, mas, enfim, pensando a caderneta como pode dar certo, né, é preciso que a gente avance para além, né, dessa perspectiva, né, na qual ela é tomada como um documento apenas, que a gente vai poder falar um pouquinho também disso. Então, a caderneta está na internet para qualquer pessoa poder acessar, né? Isso é uma coisa importante. Então, eu queria que vocês contassem para a gente, dentro dessa linha, né, das transformações, né, o trabalho que vocês fizeram, um trabalho de pesquisa, de pesquisa séria e de peso, né, em várias, na diversidade, né, das regiões brasileiras, das diversas formas de ser do brasileiro. Queria que vocês contassem um pouco, eu digo um pouco porque é muita coisa que foi feita, né, foi feita muita coisa, realmente. De que momento a gente vivia e qual era o contexto dessa história, né? Isso era 2012, 2013, como você falou, a gente vem complementar, né? A gente está de dois papos de criança anteriores, e que foi por iniciativa do Paulo Bonilha mesmo, no Ministério, né? Que o Paulo veio e conversou com vocês sobre a política, né? E depois nós tivemos a EBBS conversando sobre o que ela construiu junto da política de saúde, construiu a política de saúde da criança e da metodologia que ela usou. Então, eu acho importante registrar isso rapidamente, que era uma preocupação dessa gestão do Paulo, na época, de se perguntar uma coisa que, isso era 2012, uma coisa que vinha desde 2005, e que o Ministério tinha um compromisso com ela grande, como é que essa política que era tão importante de distribuir esse instrumento para todo brasileiro que nascesse, quer dizer, todo brasileiro que nascesse recebe, seja numa maternidade pública, seja numa maternidade privada, e por lei receberia gratuitamente esse instrumento. Então, e esse instrumento, segundo aquele decreto lá, servia para algumas coisas. Então, as pessoas se perguntavam para que estava servindo, se chegava, se não chegava, como é que as pessoas usavam. E a nossa primeira preocupação foi, e nisso a EBBS nos ajudou muito, foi entrar no como era o processo, como é que era a metodologia que se dava das construções das políticas, das realizações. Então, isso foi, para mim, por exemplo, foi um senhor aprendizado. Eu passei quase um ano com as Lilis conhecendo, quer dizer, como é que é essa construção federativa, como é que é chamar as pessoas para discutirem e conhecerem aquilo e ver se aquilo está de acordo, pode ser implantado, não pode ser implantado e tal. Então, tivemos que passar por esse processo para entender. Então, essa proposta que me foi feita pelo Paulo, no sentido de coordenar um projeto de pesquisa de como estava sendo utilizada a caderneta e usar isso, quer dizer, a gente não tinha muita clareza disso no início, mas isso foi ficando muito claro, que a gente usava essa informação na reformulação da própria caderneta, quer dizer, foram várias informações que vieram, que nos ajudaram a reformular. Então, foi nesse contexto, num contexto de construção coletiva, tá? De ter escuta, né? De tentar ter essa escuta, que a gente foi desenhando. Quer dizer, então,
Os primeiros instrumentos que a gente fez da própria pesquisa foram para as reuniões, pois foram avaliados ou foram vistos nas reuniões que eram feitas com os gerentes das capitais e dos estados, e nós víamos o que eles estavam discutindo em termos de política, entendeu? A gente participava desse processo. Não era, isso era muito interessante, está integrado com as outras, o desenvolvimento das outras políticas que estavam sendo feitas no Ministério. Tá? Sim, isso, Virgínia, que você está falando é uma coisa assim, dentro dessa espécie de trilogia que eu estou chamando aqui do podcast, que eu quero, em mais um programa que é esse, chamar a atenção, né, da importância da construção coletiva que toda essa política foi feita, foi montada. Porque muitas vezes a gente escuta assim, mas vamos fazer mais rápido. Não, pega os especialistas, junta tudo, faz lá uma política que a gente sabe o que é, a gente vai implementar de cima para baixo. Por que não? Né? Porque esse negócio de construção coletiva, olha, demora 1 ano para uma coisa dessa, 2 anos para outra junção. Só que isso é simplesmente a condição para que essa política chegue efetiva à ponta. Não é isso? Isso. Para que realmente ela seja efetiva na ponta. Né? Não pode, a gente não consegue vislumbrar isso de outra forma, que não seja uma construção coletiva. Né? E não teria mesmo sentido, porque você, quer dizer, nesse processo de formulação e realização, seria uma coisa assim. Mas aí, então, a gente começa a construir, como é que a gente ia ouvir, né? E uma das coisas muito importantes para a gente foi tentar, primeiro, ouvir o usuário, né? Quem eram essas mães, né, que estavam distribuídas por aí pelo país e que, como recebiam, viam como é que tratavam aquilo. Então, a primeira surpresa que a gente tem é essa que a Júlia já falou, quer dizer, a caderneta, a gente chamava a caderneta de caderneta, mas quando a gente chegava nos rincões do Brasil afora, a gente perguntava, mas você trouxe a caderneta? Aí ela olhava para a gente e dizia assim, caderneta? Não juntava, quer dizer, eles chamavam um livrinho que tinha 80 páginas, entendeu? Que o formato é esse aqui, né? Um livrinho com todas essas páginas, era chamado de cartão. Entendeu? Porque, na realidade dos serviços, o que valia era o que estava sendo feito anteriormente. Então, praticamente, só valia uma página da caderneta, que era a página do cartão de vacina. Né? E isso foi primeiro choque que a gente teve de como as pessoas podiam se referir a isso como um cartão. E se referiam, elas custavam não, eu trouxe, caderneta eu não tenho não, mas eu tenho aqui o cartão da criança, aí puxava, e a gente via e tal. E uma coisa interessante também foi ver, foi nessa chegada, né, essa valorização, porque a gente vinha como uma pesquisa, fazia o contato com os municípios e tal, mas a gente vinha como uma pesquisa do próprio Ministério, querendo ouvir a população, né? E a outra coisa muito interessante que a gente tinha é que nos próprios, quer dizer, nessas unidades de saúde, e tem uma realidade muito interessante, porque a forma da gente chegar, né, nessas unidades, sendo que você tinha mudado, quer dizer, o Brasil vivia um processo, o SUS vivia um processo de mudança, tinha vivido um processo de mudança do modelo de atenção, né? A estratégia de saúde da família tinha sido criada. Então, para nós, foi também um choque de realidade, ver como a estratégia funcionava, né? Na ponta,
E quando a gente chegava nas unidades, porque como a gente queria ouvir as mães, e a gente ouvir as mães de crianças que tivessem entre 0 e 6 anos, e que já tivessem tido, né? Sempre a gente, por exemplo, se a mamãe tinha uma criança muito novinha e outra criança maior, a gente preferia a criança maior, porque ela podia falar de mais tempo de contato com a unidade de saúde e tal. Então, nessa ida aos municípios, a gente ia para as cidades dentro das cidades, a gente ia para as unidades mais distantes, porque geralmente as unidades mais distantes é que tinham mais crianças e mais mães sendo atendidas, né? Então, o tempo todo dessa primeira pesquisa foi uma questão de buscar as mães das crianças, né? De buscá-las e tentá-las ouvir. A gente ia... esse é uma revista que a gente fez sobre a pesquisa, que tem algumas fotos que foram tiradas, e a gente tirou com a caderneta, e tem o nome das pessoas. Nesse processo, muitas pessoas participaram, eu gostaria de me lembrar muito delas, que foram super importantes para a construção disso. Então, nós, no primeiro ano, começamos essa pesquisa, utilização da caderneta de saúde na vigilância do crescimento, e logo no decorrer do primeiro ano, a gente foi se dando conta que a gente não ia ter respostas se a gente não ouvisse mais não ia ter respostas suficientes para a gente poder entender esse quadro, se a gente não ouvisse mais pessoas. Então, se começou no segundo ano a fazer uma segunda pesquisa, que era a compreensão dos recursos, de como os profissionais utilizavam, como é que eles compreendiam. Nesses lugares, a gente foi a várias unidades de saúde e dentro, várias unidades de saúde, as equipes corriam as unidades de saúde e para poder entrevistar esse número total que correspondeu, no primeiro momento, a 2.034 mães. Quando a gente foi ver que mães, que eu acho que é interessante contar para as pessoas, que mães foram essas que a gente entrevistou, a gente se comparou com as pesquisas do IBGE, da PNAD, e se comparou com uma grande pesquisa sobre o parto e o nascimento no Brasil, que tinha sido feita pelo CNPq, junto com a Fiocruz, pelo Ministério da Saúde, inclusive financiada pelo Ministério da Saúde, para ver se a gente... no nosso processo de busca de mães, se a gente tinha conseguido ter um perfil parecido com o perfil da população. E é interessante que, se a gente for ver quem é que está na unidade de saúde, por que o SUS é importante, né? A gente vai ver, por exemplo, que cor da pele, a gente tinha mais pessoas com cor da pele preta, ou parda, entendeu? Que se autodenominava assim, mais do que na pesquisa do IBGE, mais do que na pesquisa do Nascer da Criança. A gente tinha, se você olhar, a idade era mais ou menos parecida, mas o programa Bolsa Família, na época, o dado de cobertura era em torno de 20%, entre 10% e 20%. Nós tínhamos, na nossa população, 50% de cobertura de Bolsa Família. Depois a gente explica isso, quer dizer, isso porque as pessoas... isso a gente não pode dizer que era só da população, porque tinha a condicionalidade do programa. Quer dizer, o programa da Bolsa Família diz que as pessoas têm que ir ao posto, levar a criança para... E, de uma maneira geral, nós tínhamos uma distribuição muito parecida com os restos da pesquisa, entendeu? Nós tínhamos uma população assim, mais pobre, né? Precisando mais do Bolsa Família, mas nos outros indicadores eram muito parecidos. Então, a Virgínia estava apresentando, né, essa caracterização dos municípios e crianças, perfil de crianças e mães, que participaram dessa primeira etapa de realização de entrevistas a fim de conhecer como a caderneta era utilizada sob a perspectiva daquela que é a guardiã, digamos assim, do instrumento, né?
as famílias. E só que a partir desse processo, à medida em que os entrevistadores iam a campo fazer as entrevistas com as mães, eles foram interpelados algumas vezes pelos profissionais de saúde, que se colocavam, então, em posição de querer participar. Algo como, me entrevista aqui também, você está falando com a mãe, eu quero também dizer o que eu estou fazendo, porque parece que eu não estou fazendo nada, né? Mas eu quero falar para você o que eu estou fazendo com essas crianças e com a caderneta. Então, a partir disso, surgiu, né, essa possibilidade de um desdobramento da pesquisa que inicialmente era quantitativa para essa segunda etapa que a Virgínia falou, de uma outra pesquisa chamada Compreensão do Discurso Profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e do desenvolvimento. O objetivo dessa pesquisa era, bom, então agora vamos conversar com os profissionais? Em contato com as secretarias de saúde municipais, a gente escolheu as equipes de saúde que participariam. A gente teve alguns critérios para que essa escolha fosse realizada, a gente não tinha interesse em trabalhar com as equipes ditas modelos de alguma forma, né? A gente queria poder estar com as equipes que, em alguma medida, manifestaram interesse em participar. Então, isso foi uma coisa que a gente levou em consideração. Quem foram aqueles profissionais que vieram falar com a gente na primeira etapa? Será que é possível estar com eles? Será que é possível ouvi-los agora? Uma outra questão foi, a gente compreende que para que a caderneta se efetive como um instrumento de saúde integral, ela precisa, em alguma medida, ser apropriada por todos os profissionais e aqui, quando eu digo todos os profissionais de saúde, né, que lidam com as crianças, eu estou aqui incluindo, né, eu quero destacar isso, que agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem se incluem nessa perspectiva dos profissionais que estão em contato com as crianças, porque a gente percebeu também no campo que muitas vezes essa divisão, né, os profissionais são os médicos e enfermeiros, né, e os demais é como se não fossem profissionais. Então, não, sim, obviamente são profissionais, e a gente entende que eles têm um papel também junto à utilização da caderneta com as crianças. Então, vocês veem aqui no slide que tem uma imagem de uma roda, né? Essa roda aqui, e aí tem ali médico, técnico de enfermagem, agente de saúde, enfermeiro, dentista, auxiliar de saúde bucal. A proposta, né, dentro dessa perspectiva da realização da pesquisa, né, e com a metodologia que a gente adotou, foi uma metodologia de pesquisa e intervenção, ou seja, a gente compreendia que o processo de construção de conhecimento, ele produz intervenção no campo já, né? E não apenas no campo, mas também no próprio pesquisador, que à medida que vai pesquisando, vai reformulando também aquilo que sabe a respeito desse dito objeto, né? Então, é uma perspectiva essa de pesquisa também democrática, participativa, né? A gente queria estar ali junto com esses profissionais. Então, a roda aqui, nesse slide, expressa bem essa pegada, digamos assim, dessa etapa da pesquisa, que era fazer roda com os trabalhadores e poder, junto com eles, tentar entender de que maneiras possíveis a caderneta era utilizada. Bom, aí a gente viu que era muito engraçado, que a gente perguntava, uma das primeiras coisas que a gente perguntava à mãe sobre a criança, caracterizava a criança e tal, mas aí depois a gente entrava mesmo na caderneta e perguntava onde é que você recebeu a caderneta? E aí a gente viu uma coisa muito, muito interessante, né? A caderneta, pela logística do Ministério da Saúde, ela era distribuída pelas maternidades. Então, é como se fosse... mas quem trabalha com ela são as unidades de saúde, né? São os agentes. Então, era um sistema de atenção hospitalar que distribuía, mas era um sistema de atenção básica quem trabalhava. E aí, a maioria realmente estava recebendo, 86% estava recebendo a caderneta de saúde, em 93% das vezes estava recebendo na maternidade. E aí, quem dava a explicação era quem entregava a caderneta na maternidade. Então, aí a gente vê que como essa coisa como é que você tem que ter um sistema único de saúde e que consiga falar a mesma linguagem, não importa se ele está no hospital ou se ele está
na maternidade ou se ele está na unidade. E aí eu estou trazendo um dado diferente, que não é dessa, quer dizer, que a gente trabalhou com o dado da pesquisa, é que a gente vê que as mães, 88% das mães liam a caderneta. Tá? Com toda dificuldade, quando você vai perguntar, e a gente viu, quando a gente trabalhou, isso foi uma tese foi a tese de doutorado da Ana Cláudia, que trabalhou muito nessa parte inicial da pesquisa, que mães com menor escolaridade apresentavam quase 3 vezes mais chances de não ler a caderneta. Quer dizer, então, as que tinham estudado menos, liam menos. Mães que iam menos ao posto também não liam. Tá? E mães com a cor de pele não branca, que eram chefes de família, também tinham chance de ler menos. E aí, quando mais importante para a gente era ver se o desenvolvimento, se as pessoas tinham a noção de acompanhar o desenvolvimento da criança. E a gente tentava explicar isso para a mãe, como era o comportamento da criança. Aí isso caiu muito, né? Aí a gente vai ver que só pergunta pelo comportamento 24% das vezes, só pergunta a opinião da mãe, que é um dado conhecido, né, que tem um valor de prever alteração da criança, é a opinião da mãe, né? Só em menos de 20% das vezes. Alguém entrava nessa conversa com a mãe, no sentido de orientá-la a como ajudá-la a como desenvolver o seu filho, se ela podia brincar, se ela podia levar, se ela podia... Só em 12% das vezes. As 3 ações, né, de perguntar, orientar e tal, só aconteciam em 5% da população. Entendeu? Muito pouco. E se eu juntar e falar em crescimento e desenvolvimento integral, menos ainda. Tá? Então, era esse o quadro que a pesquisa Quant dava para a gente. Agora vai, Júlia. E esse quadro que a Virgínia está apresentando, né, que a gente vê que é uma discrepância, né, uma desigualdade muito grande na maneira como os aspectos, né, esses aspectos de saúde integral, né, o crescimento e o desenvolvimento se relacionam, né, que uma supervalorização do crescimento em detrimento do desenvolvimento. Essa situação tem relação com a própria compreensão que se tem a respeito do que é a caderneta. Então, eu retomo aqui até a pergunta que você fez para a gente inicialmente, Cláudia. Você perguntou, né? Falem rapidinho sobre o que é a caderneta. E aí, é um pouco isso que a gente vai começar a entender quando a gente chega para conversar com os profissionais, né? A gente vai se dando conta de que o que é a caderneta, na verdade, não é homogêneo, né? Ou seja, há compreensões distintas do que é a caderneta e a que ela se destina no campo, né? Então, os profissionais entendem isso de uma certa forma, as famílias, por sua vez, entendem isso de uma outra forma, né? Tem uma concepção muito forte dessa caderneta enquanto um documento, acho que até, né, com uma certa ligação, né, nessa relação com a carteira de vacinação anterior, que de fato tinha essa perspectiva, né, de um documento. Então, a questão do documento se coloca aqui, em princípio, né, de maneira bastante forte em relação à caderneta, e aí a gente vai compreendendo como é que cada profissional se relaciona diretamente cada categoria profissional se relaciona diretamente com o instrumento, né? Então, tem uma compreensão por parte das equipes, né, assim, de uma maneira mais difusa, de que médico e enfermeiro, de uma maneira geral, são eles que têm que dar conta do desenvolvimento. Então, para técnico de enfermagem e agente comunitário, embora sejam eles que estão em maior número de vezes em contato com as famílias e crianças, eles compreendem de que não há qualquer ação que eles precisem fazer ligada ao desenvolvimento. E o que eles precisam fazer em relação à caderneta é acompanhar, do ponto de vista dos profissionais dessas equipes, as mães também tinham um papel. Qual era o papel visto por eles atribuído às famílias? Elas deveriam portar a caderneta, né, a carteirinha, então elas tinham ali essa função de guardiã.
elas tinham obrigação, né? Então tem uma postura um pouco prescritiva na relação com as famílias, né? Então elas têm a obrigatoriedade do portar e ler a caderneta. Elas deveriam ler. Havia também a compreensão de que elas não liam, né? Esse dado da pesquisa de que as mães, em 88% das vezes, né, tinham lido alguma parte da caderneta, foi algo surpreendente. A suposição era de que as mães não liam. Então, leitura, guardar... e a possibilidade que era dada no sentido da escrita, do ponto de vista dos profissionais, era, bom, elas podem escrever um nome das crianças na caderneta, né? Era o que eles vislumbravam em termos de um preenchimento possível para as famílias. Lembrando que a Virgínia acabou de falar, né? Que mesmo isso a gente via que na prática, né, havia cadernetas sem sequer o nome da criança preenchido. Vocês estão chamando a atenção da caderneta como a identidade, né, da criança, chamando a atenção de que o uso da caderneta implica no registro na caderneta sobre os dados, né, da criança. E eu quero destacar algo muito interessante para quem está ouvindo a gente, que é a diferença, nem sempre está claro isso, mas a diferença entre crescimento e desenvolvimento, que eu acho que esse é um aspecto também muito bacana dessa caderneta, né? Porque para além dos dados de crescimento, que seria, por exemplo, peso e altura, os mais citados, os mais clássicos, né? Assim, mas há uma importância em falar do desenvolvimento, que não é só o crescimento da criança. Então, assim, quando a caderneta separa esses dois elementos, crescimento e desenvolvimento, é muito importante para chamar atenção para o desenvolvimento da criança, para aquela família que está lendo, né, que está usando a caderneta para acompanhar o desenvolvimento do seu filho, né? E é claro que as famílias, de modo geral, têm muito interesse por isso, né? Assim, que vocês vão falar agora, eu queria que vocês chamassem, que vocês, né, destacassem isso na pesquisa, porque se 88% das mães liam a caderneta, ou leem a caderneta, vamos colocar assim no presente, né? É porque isso é alguma coisa muito importante para os profissionais considerarem o registro, né, do que estão vendo ali em consulta, não é? Desse primeiro ano da pesquisa e nessa mudança, né, de ter um interesse mais por ouvir os profissionais, além das mães, foi que a gente estava também muito preocupado, quer dizer, fazia parte da inclusão a política de apoiar o desenvolvimento infantil, estimular o desenvolvimento infantil, era uma política que estava aparecendo, quer dizer, deixa eu só te lembrar, eu, sei lá, já tenho 40 anos de formada, né? E eu sou pediatra de formação. Então, lembrar que naquela época, né, como você diz, a gente tem que dar conta das coisas que evoluem, naquela época não era uma dimensão, se falava muito pouco disso, quer dizer, naquela época a gente tinha que a política principal era fazer as crianças sobreviverem àqueles eventos da fome, da diarreia, da doença respiratória. Então, você tinha nos anos 80, né, uma política que estava querendo acompanhar a sobrevida das crianças, né, se elas tinham sobrevivido e se elas iam. E, nesse entremeio, você já tinha feito alguns movimentos, na caderneta já tinha alguma coisa, mas era ainda não conseguia florescer. Era incipiente essa discussão. Eu acho que essa gestão... o que caracteriza o trabalho da política, né, a partir se a gente pode até caracterizar, eu acho que até me autorizo a falar isso, se a gente autoriza os 10 anos anteriores, ou os 15 anos anteriores, como um trabalho muito sério na área do aleitamento materno, que reverte muita coisa,
em termos de saúde pública. Nessa gestão do Paulo, foi essa questão de dizer, não, essas crianças têm que se dizer, o que é o desenvolvimento infantil, como é que isso... E foram criados comitês, e esses sempre foram parceiros dessa construção, né? Aí a gente tem que lembrar aqui da Mira, né, já que a gente está falando, que foi me indicada assim, muito claramente pelo Paulo. Olha, tem uma pessoa no Brasil que tem trabalhado muito tempo com as populações das unidades de saúde, do SUS, com desenvolvimento infantil. Ela é a sua parceira privilegiada para pensar essa questão, entendeu? Para começar. E isso foi um mundo novo, quer dizer, que veio se abrindo para a gente e que eu acho que também se abre do ponto de vista dos profissionais. Eu estou aqui me pondo no lugar, né, do nosso ouvinte, pensando o seguinte, bom, mas, afinal, né, para que fazer uma pesquisa dessa, né? Porque as pessoas estão ali, tem a caderneta, enfim, podem anotar, e para que, né, fazer uma pesquisa tão grande como essa, enfim... e já com toda pergunta a gente já tem uma hipótese de resposta, né? Mas, assim, para mim, a base disso, que é uma coisa fundamental, que era o interesse, naquela época, dos gestores, em realmente ver se a política que eles estavam aplicando, né, tinha efetividade. Ou seja, havia um interesse genuíno sobre esta população a qual ele estava ali servindo, né? Então, esse é algo muito precioso e que eu quero chamar a atenção, né? Porque não basta só, digamos, escrever uma política, não basta só fazer a propaganda dessa política, né? Mas como é que a gente vê que um gestor está interessado sobre a política que ele mesmo está coordenando, né? A pesquisa que vocês fizeram é um exemplo disso, né? É um exemplo de que é preciso ver como isso está acontecendo no campo, no território, para saber onde que a gente precisa melhorar para esta população, né? As coisas aparentemente óbvias são, às vezes, as que a gente precisa mais destacar numa conversa como essa, né? Para que alguns a priori, alguns preconceitos até a gente possa tentar dizimir, né, em relação ao que é uma política pública, né, para um Brasil tão diverso, sobre a criança, a saúde da criança, seus familiares, as pessoas que trabalham com essas crianças, com essas famílias. Enfim, sabe, eu faço essa interrupção para chamar a atenção nesse aspecto, né? Assim como esse dado incrível, né? Incrível no sentido de que também faz parte dos nossos preconceitos e dos nossos a prioris, né? De que as famílias leem a caderneta, elas se interessam pela caderneta. 80% não é pouca coisa, 80% é muita coisa. É muita gente interessado pelo que está escrito ali sobre o filho dela, sobre o filho dele, ali naquela caderneta, né? Então, realmente, eu quero frisar e chamar muita atenção para isso. Eu acho que você tem toda a razão, Cláudia. Eu acho que uma das coisas mais importantes é essa coisa de você ir lá no campo para ver como é que a política que você pensou, que você idealizou, que você queria fazer, que você acha que é correta, e como você vai se aproximando, quer dizer, desvendando essa realidade e se aproximando disso. Eu acho que isso é fundamental. Como eu acho que se a gente tivesse um sistema que a gente não foi, de gravar alguns registros de mãe que foram assim... Eu trabalhei no campo também, junto com os entrevistadores, então eu tive situações de entrevista de mães de uma solidão, dizendo assim, não, eu moro aqui, longe da minha família, não sei o quê, não tinha que... Se não fosse a caderneta,
eu tenho que parar e olhar assim. Aquela foi a companhia dela, foi o parceiro dela no acompanhamento daquele filho. Quer dizer, ali você ajudou ela a amamentar, ajudou ela a lidar com as coisas, e tinha gente que realmente, né, reproduzia um pouco o que a maioria dos profissionais fazia com a caderneta. Não lia, não lidava e tal, mas muitas valorizavam. Engraçado, colocavam um valor na caderneta que foi muito interessante conhecer na população. Aí você perguntava, você leu? Então, mostra para a gente o que você leu. O que você gostou mais de ler? Elas adoravam ler a parte da amamentação no início, diziam que a amamentação tinha sido... Assim, ter lido a amamentação foi muito importante para elas, porque e realmente, se você pensar, é aquele momento dos primeiros 15 dias, primeiro mês, que a mãe fica lá com a criança e tal. E elas liam, a segunda preferência na leitura era estimulando o desenvolvimento do seu filho e percebendo as alterações. Uma parte que era pequena ainda na caderneta e tal, mas que existia, dizia, olha, como é que você vai fazer? Algumas disseram que leram todas as partes, aí lá no quarto lugar vem a alimentação, e no quinto lugar essa explicação de como são os primeiros dias de vida da criança, que é aquele impacto que a gente sabe qual é. Então... Eu diria que, como você falou aí, que me tocou profundamente, né, como a caderneta pode ser uma companhia, digamos, né, para dividir, para compartilhar com essa mãe o que é essa amamentação, né? A gente sabe que é algo tão delicado, tão complexo na relação dos primeiros momentos de vida de uma criança, né, com a sua alimentação, com a sua sobrevivência. A mãe tem essa responsabilidade enorme em relação a essa sobrevivência da criança através do leite que ela dá para esse filho, né? Então, assim, como essa caderneta pode ser uma companhia? E depois, sobre o desenvolvimento, eu fiquei pensando, né, que é realmente também uma certa interlocução com essa mãe, né, para que ela, preocupada com o filho, preocupada com o desenvolvimento desse menino, dessa menina, está indo bem, não está indo, o que ele está fazendo, isso faz parte, isso não faz parte, né, de como as mães, então, se preocupam realmente, né? A gente está falando mãe de modo geral, vocês estão falando mãe, porque certamente a maior parte aí desses cuidados na primeira infância são diretamente mais ligados à mãe, mas como o desenvolvimento faz parte de uma preocupação genuína de uma mãe muito interessada pelo seu filho, né, pelos seus filhos, e muito preocupada, assim, como essa caderneta ajuda nisso, né? Isso é realmente verdade. Você vê que que a gente... a caderneta começa falando a parte inicial da caderneta fala, nasceu um cidadão, e aí começa a falar dos direitos dessa mãe, dessa criança e tal. E eu acho isso muito importante, porque no sentido de começar a empoderá-la para dizer, olha, você tem essa criança como cidadão que nasceu, os direitos que ela tem, o que você tem que observar, quais são os recursos que a sociedade pode, que você pode procurar nos equipamentos sociais, entendeu? Isso é uma coisa também que eu acho que tem uma importância, entendeu? Para elas terem... Porque é uma responsabilidade muito grande, né, Cláudia? Quando você recebe aquele bebê, né? Então, eu acho que você está... O que a gente sentia, não sei se a Júlia pode confirmar isso, na construção da caderneta, é que você estava tentando empoderar as mães e nesse sentido de construir esse desenvolvimento dessa criança, de valorizar essa criança e construir o desenvolvimento. Aí, nessa parte agora do... você... nessa parte do empoderamento...
O empoderamento também é outro aspecto realmente fundamental, né, eu acho, nessa caderneta, né? Eu tive uma pequena participação também em relação ao desenvolvimento e as alterações do desenvolvimento, a parte de autismo, quando eu estava participando da construção desse documento lá, no Ministério, e a gente sempre dizia assim, bom, vamos botar vamos sugerir assim, olha, se você está percebendo que tem alguma coisa que você acha que não está muito legal com o seu filho, fale com o profissional, se ele disser, não, está tudo bem, você continuar com essa sensação, insista com ele, né? Porque alguma coisa da sua intuição está certa, né? Então, é muito fundamental essa possibilidade que a caderneta traz para as famílias de se empoderar para saber dos seus direitos, né? E para também perguntar e questionar os profissionais sobre o seu filho, né? Assim, algo realmente muito pontual e fundamental. Eu concordo com você, porque eu acho que se a gente tivesse. Esse dado vem um pouco. Acho que nos 3 últimos anos a gente já tinha ele, quer dizer, desse dado. A gente empodera, mas a gente não faz a segunda frase que você fez. Olha, mãe, insiste porque você deve ter razão. E o dado científico é esse: elas têm razão. São elas que mais percebem. Se você usar todos os instrumentos Y, B, Z. Não, o melhor instrumento é o olho da mãe, entendeu? Continua sendo o olho da mãe no sentido de predizer alterações, da gente ter predição de alterações de desenvolvimento. Então, acho que para a próxima caderneta, acho que isso tinha que ser valorizado mais ainda, quer dizer, já que a gente já tem esse conhecimento consolidado. Mas nessa que saiu, só lembrando, né, que a versão nova da caderneta, considerando exatamente isso, né, a importância desse olhar da mãe em relação ao acompanhamento do desenvolvimento, entre os fatores de risco, lá no instrumento de avaliação do desenvolvimento, a gente lá, ele, né, já tinha uma série de fatores de risco que estavam colocados desde a caderneta anterior, mas a gente, né, junto com a Mira, né, e compreendendo essa importância, incluiu ali como um fator de risco também, né, a mãe observar que eu não lembro exatamente como ficou a redação final, mas a percepção da mãe de que havia possibilidade de alguma alteração passa a ser fator de risco para a avaliação do desenvolvimento. Uhum. Sim. Uhum. Com certeza. Bom, estamos realmente caminhando para o nosso fim, né, desse bate-papo sobre o instrumento, né, nacional que a gente tem para acompanhar a saúde integral da criança, que é a caderneta da criança, né? Esse precisa ser o instrumento, esse é o instrumento oficial do governo, né, do Estado brasileiro, não é do governo, mas do Estado brasileiro, né, para o acompanhamento da saúde integral da criança, né? Se há, de vez em quando, outros instrumentos que possam acontecer, podem ficar como complementos, né, com certeza, se pode ter uma ajuda de complementos aí, mas o grande instrumento de acompanhamento de vigilância do desenvolvimento da criança e da segurança que essa família pode ter com isso é a caderneta da criança. Eu queria pedir a vocês, se vocês quiserem finalizar contando alguma coisa, ou, enfim, né, como vocês quiserem, algum fragmento ou mesmo uma palavra de finalização, infelizmente. Eu acho que é interessante, quer dizer, infelizmente a gente vai ter que finalizar, a gente tem outras partes e outras histórias para contar, porque a gente acha que usar esse instrumento realmente pode dar certo. Eu fiquei pensando aqui, né, em termos de finalização, quando a Cláudia pediu alguma coisa nesse sentido, e que eu estava pensando, acho que veio um pouco a calhar com isso que a Virgínia acabou de pedir, porque a gente encerra aqui, né, a gente veio
conduzindo aqui esse papo para um certo desfecho, apontando para a valorização da mãe, né, o que é fundamental, né, desse conhecimento que ela efetivamente detém sobre o desenvolvimento. Mas eu queria aqui aproveitar o espaço, né, para chamar a atenção para o trabalhador da saúde, né, para aquele que está em contato com as famílias, e que a gente sabe que, enfim, né, a gente sabe, e a pesquisa ajudou a mostrar algumas coisas, né, no sentido de como esse trabalhador lida com a caderneta, de que maneira ele compreende esse uso da caderneta, enfim, que são questões importantes que vão nortear o seu trabalho efetivamente, concretamente falando. Então, é um trabalhador, né, que, enfim, sequer tem um exemplar da caderneta, né? Ele precisa pegar na internet se ele quiser conhecer. Então, assim, para além de... Porque, né, assim, a gente está aqui falando da valorização do instrumento, da valorização do empoderamento das famílias, das mães, enfim, né? Mas isso precisa ser acompanhado também de uma valorização das equipes, né? E de um empoderamento no sentido dessas formações que são fundamentais para que um outro uso da caderneta efetivamente possa ser feito, né? Porque a gente observou, como a Virgínia disse lá no início, né? A gente se surpreendeu quando as pessoas referiam-se à caderneta como carteirinha. E não é à toa que as pessoas se referem à caderneta como carteirinha. Boa parte das práticas que os profissionais hoje adotam no uso da caderneta é associada ou associando ela a um sentido de carteirinha, né? Porque muito vinculadas à carteirinha, né? O cartão de vacina, vinculadas às questões de controle de peso e altura, de controle do calendário vacinal. Isso tem a ver, enfim, acho que aqui, em razão da questão do tempo, não sei, né, se dá para aprofundar, né, mas tem uma compreensão parcial do que são as condicionalidades do Bolsa Família, que é esse programa super importante, a gente sabe, vê os efeitos que ele tem, né, em termos de saúde da criança, inclusive, né, em outros indicadores também, mas ele tem uma compreensão, ele é compreendido parcialmente muitas vezes, né? Então, há uma compreensão ali de que você precisa acompanhar peso e altura e vacina para você ter o direito ao benefício do programa, né? O que não é uma verdade. A gente, inclusive, durante o processo de pesquisa, foi reler a portaria e viu que o desenvolvimento, inclusive, estava incluído lá, né? Então, assim, a condicionalidade, tem uma certa condicionalidade do programa que é compreendida também pela ponta como sendo referida apenas a peso, altura e calendário vacinal, né? E que coloca a caderneta, num certo sentido, como sendo algo de fato próximo a um cartão, né? Então, tem um uso da caderneta que é semelhante ao do cartão nesse sentido, né? Então, faz sentido chamar de carteirinha. Por outro lado, a gente também é importante dizer, né, que junto aos trabalhadores, outras práticas menos hegemônicas, talvez menos evidentes, mas que a gente, a partir do processo de pesquisa, pôde perceber, é que há outras práticas que são postas em curso também na relação com a caderneta, né? Práticas mais horizontais, né? Práticas nas quais, às vezes, a condicionalidade do programa, né, essa compreensão parcial, é usada de alguma maneira para fazer as famílias virem até a unidade e, a partir disso, você fazer outras ações, né, observar outras coisas, enfim, uma prática de uso da caderneta contra-hegemônica também, né, mais associada aos agentes comunitários, ao trabalho dos agentes no território. Então, são possibilidades onde a gente percebeu, né, a partir disso que, na verdade, né, não é invenção nossa, a gente estava ali junto com eles entendendo, né, essas outras possibilidades que podem colocar um uso da caderneta nessa possibilidade da saúde integral, de fato mais efetivo, né? Então, acho que era um pouco isso que eu queria falar. Uhum. Acho que a oportunidade foi ótima, Cláudia. A gente sente que o tempo é pequeno para a gente contar quanta história, né? Tem muita história que a gente viveu nesses, sei lá, para mim foram 7 anos de pesquisa, 7 anos nesse trabalho para a gente entregar ao Ministério a última versão. A gente acabou entregando em junho de 2019. Né? Vai haver,
se a gente quiser, a gente faz com você uma oportunidade de a gente falar de como é que está essa caderneta nova e das outras coisas que a gente construiu nesse pedaço. Mas eu acho que esse foi um ótimo papo, né? Eu acho que se a gente puder olhar para essa caderneta com esse outro olho, né? E com esse outro olhar para o desenvolvimento da criança, para o papel da mãe, eu acho que e para o papel desses profissionais, esses trabalhadores, que são os agentes de saúde que estão junto das famílias, já é uma grande coisa para a gente. Queria agradecer, acho que foi ótimo, foi muito bom, e quem sabe a gente se reveja. Vamos lá. Um beijo. Realmente merecia, enfim, talvez uns 4 papos de criança só sobre a caderneta, né, do aspecto do jurídico, do aspecto de saúde, do aspecto da integralidade, do aspecto democrático, enfim, do aspecto do empoderamento, do aspecto... É realmente um documento bastante completo e completo até nesse sentido, de que as suas incompletudes são sempre revistas, né? É isso que é completo com as incompletudes todas dele, o que é um completo fechado total seria realmente muito triste e nada efetivo. Então, eu que agradeço, o Papo de Criança agradece muito, Júlia, Virgínia, e eu espero que as pessoas possam escutar isso com bastante atenção e olhar em todas as classes sociais, né, que possam ter a caderneta da criança como um parâmetro muito importante, né? Considerando o número de profissionais, considerando tudo que se escutou de uma população inteira, né? As consultas públicas, né? Sobre vários aspectos que tem na caderneta da criança. Enfim, eu acho que é realmente um instrumento riquíssimo que é, inclusive, vitrine internacional, né, sobre a saúde integral de uma criança. Parabéns pelo trabalho de vocês e, enfim, sigamos. Vamos ver se a gente consegue fazer outros desses. Tá? Obrigada, Cláudia. Obrigada, querida. Tudo de bom. Tchau. Obrigada. Oi, meu nome é Yasmin Melo Araújo Chagas, tenho 11 anos, moro em Campanha, Minas Gerais, e o livro que eu vou indicar é Linha, Agulha e Costura, Canção, Brincadeiras e Leituras, feito por Carlos Nadalin, Francisco Marques, Estevão Marques. Olá, meu nome é João Carlos Diniz Costa, tenho 11 anos e moro no estado da Bahia, cidade de Salvador e bairro Pituba. Eu indico o livro escrito por Tayana Belink. O nome do livro é O Macaco Malandro. Eu indico esse livro porque ele é muito engraçado, ele apresenta animais e ensina uma moral de história. Então, eu indico esse livro por causa que eu achei muito engraçado, vai dar muito certo para as crianças, elas vão adorar. Vão dar muita risada, são divertidos e é muito bom ler esse livro por causa que ele vai ensinar novas palavras para as criancinhas menores, que tipo, se o pai já tiver comprado o livro, as criancinhas menores elas lerem o livro. E também é ensinador, ela apresenta a não enganar, pois tem algumas crianças que, se não forem muito bem ensinadas, podem enganar os adultos.
Mas eu indico esse livro por ser engraçado, divertido e ensinador. E ter personagens incríveis. Que os personagens são um macaco, um lobo e uma raposa. E isso ia divertir muito as crianças. Por isso que eu falo muito sobre divertir as crianças. Tipo, deixar a alegria fluir. Quero deixar que as crianças sejam satisfeitas. Quero que elas riam um bocado. E também, não só as crianças vão rir, como também os adultos vão rir. Então, o propósito do livro é encantar as crianças e encantar os adultos, pois os adultos podem ver piadas que nunca viram, estão lendo, então dão risada. Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo do livro e por isso que eu indico esse livro. Principalmente porque é engraçado, divertido e ensinador. E ele é muito bom. E espero que as crianças adorem esse livro, O Macaco Malandro, escrito por Tayana Berlink. Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle.